Então, bom dia a todas, todos, sejam todos bem-vindos, né? Bom restinho de semana a todos aí, né? Essa semana aí que está finalizando. E vamos dar início à nossa reunião hoje, reunião de número 4, né? Estamos aí com a recomposição da aprendizagem e as metodologias, estratégias e recursos educacionais. Hoje nós vamos focar nessa frente, tá? Metodologias, estratégias e recursos educacionais. E vamos trabalhar aí com a pauta de assessoramento da hora atividade dos professores, com ênfase nas metodologias, estratégias e recursos educacionais, tá? Essa vai ser a nossa ênfase. Aqui, né, gente, sempre lembrando que vocês têm, né, o respaldo da instrução 001 de 2025, no item 18.3, né, no que diz respeito à realização da formação em serviço de vocês, né, no momento do trabalho. Então, sempre utilizem essa instrução, né, apliquem essa instrução para que vocês consigam realizar o momento da formação de vocês com qualidade. Então, vocês têm essa instrução que ampara vocês para a realização da formação em serviço de vocês. Então, sempre lembrem que tem a instrução que norteia essa formação em serviço do pedagogo, dentro de 1h40, né, do nosso trabalho, dentro do colégio. Sempre verifiquem se vocês estão com o @escola de vocês conectados, né, para não haver problemas depois com certificação. Sempre que houver problemas com relação à câmera, né, vocês precisam estar 75% da reunião com a câmera aberta. Sempre que houver algum problema com relação a isso, vocês sempre justifiquem no chat, né? Mandem uma mensagem ali, sempre que houver problemas com a internet, questão de instabilidade, sempre justifiquem no chat, né? Para que fique ali, essas interações, elas ficam registradas, nós recebemos esse relatório, então sempre justifiquem quando haver algum problema, né? Com relação à internet, com relação à câmera, então fica registrado ali para amparar vocês e vocês não terem problemas posteriormente com relação à certificação. E aqui, gente, né, no objetivo da nossa reunião, hoje nós iremos acompanhar, né, organizar, né, a pauta de acompanhamento da hora atividade, com foco nas metodologias, estratégias e recursos educacionais. No encontro anterior, vocês compreenderam, né, a organização da docência compartilhada no processo de recomposição da aprendizagem. E hoje nós vamos estruturar esse acompanhamento da hora atividade, né, com base nas metodologias, estratégias e recursos educacionais. Na nossa agenda de hoje, nós temos o momento da nossa experiência, 10 minutos, para início de conversa, 5 minutos, fundamentando a prática, 15 minutos, o nosso momento do em ação e compartilhamento, né, 40 minutos, lembrando que vocês terão 30 minutos para fazer aqui o trabalho, né, de vocês em grupos, e depois vocês terão 10 minutinhos para realizar o compartilhamento do que vocês construíram, né? Então, 40 minutos ali no total. Então, por isso que ficou bastante, ficou assim um período grande, né? E depois nós teremos o Queremos Te Ouvir, que é o preenchimento do Google Forms, e a síntese da reunião.
o Google Forms, que é o registro das opiniões de vocês, né, com relação ao que vocês tiveram na reunião de hoje, né, as questões aí que vocês tiveram, as impressões, e vocês vão registrar no formulário, né, os momentos finais da reunião. E para nossa experiência, né, o objetivo do encontro de hoje é organizar a pauta de acompanhamento da hora atividade, com foco nas metodologias, estratégias e recursos educacionais. E para que essa ação ela seja efetiva, enquanto nós, né, enquanto pedagogos, nós precisamos pensar em como orientar nossos professores na organização desse planejamento e fazer boas escolhas em relação às estratégias de ensino, né, as metodologias e os recursos que serão utilizados em cada aula ou no conjunto dessas aulas. E a gente, né, para iniciar esse momento, nós vamos retomar 4 principais pontos aqui que nos ajudam a delimitar o ponto de partida desse planejamento. E esses 4 principais pontos aqui, eles são relacionados à análise da realidade, projeção das finalidades, proposta da avaliação e formas de mediação. E aqui, esses 4 pontos, eles estão detalhados dentro do planejamento, né, que cada professor realiza dentro da realidade da escola de vocês, e nós também mediamos, né, junto com o professor, de acordo com a nossa realidade. E aqui eu vou convidar, né, um colega para falar um pouquinho sobre essa análise da realidade, né? Como que essa análise da realidade, como que tem sido organizado na escola de vocês, como que isso tem sido organizado no planejamento das aulas, a análise da realidade, como que isso tem sido visto na escola de vocês? Quem que poderia falar um pouquinho sobre a análise da realidade dentro do contexto de trabalho de vocês? Oi, Maria Isabel, pode falar. Bom dia a todos. Me Bom ouvem dia. bem? Sim, Então, não sei se é essa análise de realidade, mas enfim, agora nesse momento, falando na recomposição da aprendizagem na nossa escola, nós temos nos debruçado bastante na análise dos resultados das avaliações externas, que eu acho que é um dos instrumentos que também direcionam um pouco o nosso trabalho acerca das habilidades que ainda precisam ser desenvolvidas, né? Então, tivemos agora recentemente os resultados também da prova Paraná, é um outro indicador que nos ajuda, enfim, a pensar um pouco junto com os professores esse planejamento do trabalho, né? Então, acho que a realidade no momento é essa, é de fato estudar o que temos em mãos e partir dali organizar e estruturar um planejamento. legal. É esse o caminho, né? Realmente é um caráter ali investigativo, né? Captando e entendendo essa realidade que se encontra no presente, para entender, analisar, né? Entrar numa abordagem pedagógica, equacionando esses problemas, identificando esses resultados, né, dessas evidências, das avaliações, os aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, para que possa ser trabalhado, né, as questões ali relevantes e, consequentemente, projetando as finalidades, que é o nosso próximo tópico aqui. E essas projeções das finalidades, elas vão expressar uma intencionalidade. Quem que pode falar um pouquinho sobre essa projeção das finalidades a partir da análise da realidade que a nossa colega já citou? Que uma coisa ela acaba sendo sequência da outra, né? Então, em relação à projeção dessas finalidades, né, que vai expressar essa intencionalidade, né, do que nós vamos desenvolver, né, com os estudantes a partir dessa análise
que nós fazemos, né, para planejar. Quem que pode falar um pouquinho sobre essa projeção das finalidades? Como que tem sido organizado na escola no momento do planejamento das aulas ou de todo o processo pedagógico? Quem que pode dar um exemplo aí, de acordo com a sua realidade que está trabalhando? Oi, prof, posso falar? Oi, pode. Se eu entendi bem, assim, dentro do nosso contexto, assim, o que eu poderia colocar o conselho de classe como um momento de análise dessa realidade concreta, né? E eu tive um êxito aqui que eu gostaria de compartilhar, muito legal, com uma das turmas que eu coordeno, que é uma turma de curso técnico, né, que é curso de gastronomia, o segundo ano, e que sonho pedagógico, né? A gente conseguiu fazer o conselho de classe sem ir caso a caso, pontualmente nota, aquela coisa apegada no comportamento individual, e a gente conseguiu fazer a análise da turma como um todo. E foi bem bacana, porque a gente conseguiu entender o perfil dessa turma, o que eles estão fazendo que se dão muito bem, inclusive os alunos que têm mais problemas de comportamento, né? Que são os alunos mais difíceis, que provavelmente tirariam notas abaixo da média, e aí a gente conseguiu entender que estes alunos aí, eles precisam de desafios, porque em uma das aulas práticas, por que eu falei sonho pedagógico, né? Porque a gente quer aprendizagem significativa, sempre quis, sempre quererá. E aí o que acontece é que a gente tem essa dificuldade, né, de chegar nos professores com esse tema e de fazer acontecer. Então, ali, através do relato de uma prática que eles tiveram, de manejo de alimentos, de pesquisa antecipada, e depois, no fim do trimestre, a confecção dos pratos, a turma se envolveu, a turma participou em grupos, e os alunos mais difíceis foram exímios na execução da tarefa. E aí a gente entendeu que, beleza, então, para frente agora, traçaremos planos de atividades práticas, aprendizagem significativa e a valorização desse ímpeto mais proativo desses meninos que são danados, né? E aí eu achei isso bem legal, assim, eu acho que conseguimos fazer no conselho de classe análise da realidade, uma projeção para frente a partir da realidade, e estamos caminhando nisso. Eles vão programar toda a festa junina agora, os pratos. Eles vão elaborar cardápio e vão... É um sonho pedagógico que às vezes o curso técnico permite, né? Então, é isso. Legal, bacana essa contribuição, né? Algo, uma realidade diferente. E é um objetivo, né? Você tem ali os objetivos, né? Agregado a esses valores, está expressando essa intencionalidade, que é uma finalidade, né? Projetando o que se pretende construir, expressando, né, uma finalidade presente nessa ação, uma prática, né, que envolve a seleção dos objetivos para uma aprendizagem aplicadas numa aula. Bacana, muito bom. E aqui nós temos as formas de mediação, né? Que, claro, né, também estão ali inerentes às projeções das finalidades, que estão ali explícitas algumas formas de mediação, de como foi conduzido, né? Que até a nossa colega ali, a Karen, comentou, é uma das, né? Foi colocada ali uma das formas de mediação, ela acabou comentando também aqui já, né? Porque uma coisa ela acaba estando interligada à outra, né? Aqui, né, nós temos essa questão que ela está relativa, é uma dimensão que ela está relativamente interligada ao encaminhamento desse processo, né, de intervenção da realidade, de como ela vai viabilizar essa finalidade, de como vai ser, né, concretizado esse encaminhamento existente, né, orientando essa prática de como ela vai ser desenvolvida, essa prática, né, instrumentalizada numa ação pedagógica, né, desenvolvendo ali metodologias com recursos
né, dentro dessa questão, dentro da realidade que ela trouxe, e cada um dentro aqui da sua realidade, né, com as turmas que desenvolvem o seu trabalho pedagógico, né, promovendo ali o processo ensino-aprendizagem, né, seja focado no SAEB ou seja em outras turmas aí com as suas realidades. Então aqui, né, foi bem caracterizado ali já as formas de mediação, né, dentro das projeções das finalidades, bem colocado também, e temos a proposta de avaliação, né, consequentemente acaba repercutindo, né, nós temos esse critério ali que vai concretizar todo esse processo, que são as propostas de avaliação. E quem que poderia falar um pouquinho sobre essa questão, sobre as propostas de avaliação, como este ponto ele tem sido organizado na sua escola dentro da questão do planejamento? Alguém, né, poderia falar um pouquinho dentro da sua realidade, né, como que tem sido organizado as propostas de avaliação dentro do seu contexto? Cada um, claro, dentro da sua realidade, dentro da sua perspectiva. Aqui, o objetivo é cada um trazer as suas experiências mesmo, por isso que o tema é nossa experiência. Oi, Maria Isabel, pode falar. É mais direcionado, professor, à recomposição da aprendizagem ou à avaliação como um todo? O que você quiser contribuir, pode, Tá. tranquilo. Eu acho que em relação à recomposição da aprendizagem, o que tem funcionado e tem dado muito certo aqui na escola é esse trabalho com a observação mesmo, né? Então, a retomada dessas habilidades que ainda não estão, de fato aprendidas, né? A gente tem trabalhado, por exemplo, em em matemática, em grupos, como eu já falei, acho que da outra vez, em ilhas de aprendizagem, e os nossos estudantes, eles gostam de estar em grupos. Então, a gente até teve na semana passada, penso que em todas as escolas, aquela escuta estudante, né? Onde os alunos de nono ano foram ouvidos, e assim fica muito claro para eles, estar em pares funciona muito bem. Então, o trabalho de grupo tem funcionado bastante, essa metodologia por pares, eu acho que é uma forma também. Volto ali um pouquinho na questão da metodologia, mas não deixa de ser também uma forma de avaliar o desempenho dos nossos alunos, né? Então, nesse sentido, a língua portuguesa também tem feito trabalhos maravilhosos acerca é, do que está sendo proposto, enfim, nas habilidades não aprendidas. E eu acho que é aquela observação diagnóstica, né? E depois o professor vai usar as suas rúbricas, tem usado as suas rúbricas para fechar, vamos dizer assim, um resultado, porque ainda o nosso sistema pede um resultado, né? A gente precisa fazer essa medição, mensurar e transformar num número, né? Mas eu acho que essa observação nesse momento, quando se fala em recomposição da aprendizagem, eu acredito que ser um ponto crucial. O professor precisa identificar o que de fato o seu aluno não sabe. Não tem como avançar se ele não sabe um conteúdo que antecede aquele que está por vir, né? E ficou muito claro ali, a colega falava do conselho de classe, né? Então, quando nós fechamos os resultados ali do nono ano, principalmente, me chamou muito a atenção na nossa escola, que os alunos na recomposição da aprendizagem tinham resultados inferiores à matemática. E aí, na hora da atividade, eu fui conversar com a professora. E aí ela disse: ah, mas é que os alunos não fazem as lições, as tarefas, enfim, que estão lá no Khan Academy. Aí a gente volta naquela questão: o que de fato nós estamos avaliando? O que ele sabe ou o que ele deixou de fazer? Né? Então, acho que o nosso trabalho como pedagogos, ele é muito profundo, né? Então, a gente precisaria de muito mais tempo para poder estudar todas as situações da escola, poder orientar esses professores, principalmente esses que estão chegando sem uma noção
de como as coisas acontecem dentro da escola, né? Mas eu acho que a gente avança em termos de avaliação quando a gente consegue, de fato, perceber o que é que o meu aluno não sabe. Legal, muito, muito bacana, bem construtiva a sua contribuição. E é claro, a gente sabe que isso, né, esses dados da avaliação, eles acabam sendo mensurados no final, né, em aspectos quantitativos, né, em nota, mas entra essa análise da questão qualitativa, sim, do que de fato, né, o que ele não conseguiu aprender. Muito boa, gente, as contribuições de vocês. E para início de conversa, né, nós vamos focar hoje nas formas de mediação do planejamento de ensino, a seleção de conteúdos, de escritores, estratégias de ensino, metodologias e recursos ao planejar uma aula ou um conjunto de aulas. E aqui nesse questionamento, né, vocês até acabaram já comentando quando nós, né, falamos sobre as formas de mediação discutidas anteriormente, o que os professores devem considerar ou planejar em suas aulas. Então, aqueles 4 pontos, né, em que vocês fizeram as colocações de vocês, nós colocamos, né, foram salientadas alguns pontos ali relevantes já do que devem ser levados em consideração no momento do planejamento das aulas, né? Algumas questões ali bem relevantes ali que foram já destacadas e que vocês até colocaram aqui para discussão no grupo. E aqui, gente, eu vou disponibilizar para vocês no chat um documento, tá? Que é uma ferramenta que vai ajudar vocês a delinear um caminho, que é a rúbrica de observação. Então, eu vou postar aqui no chat e vou abrir aqui para vocês darem uma olhada também comigo. Esse é um documento, gente, que ele traz ali as principais frentes de observação de sala de aula, tá? Baseada nisso, nós vamos construir nossa pauta de assessoramento de hora-atividade hoje também. E, como eu havia comentado com vocês no início da nossa reunião, nós vamos focar hoje nesta frente aqui: metodologia, estratégia e recursos utilizados. Nas outras reuniões, nós vamos utilizar as outras frentes também, mas hoje nós vamos trabalhar com esta em específico. Mas o documento já está disponibilizado para vocês no chat também, para vocês darem uma olhada, para vocês já terem acesso, para vocês de repente também se precisarem trabalhar e já, né, terem já como ferramenta de trabalho, né, no dia a dia de vocês. Então, aqui nós temos a frente, né, que hoje nós estaremos trabalhando, nós temos o critério, né, da frente, que é a adaptação de conteúdos, estratégias de ensino, e aqui nós temos as rubricas, né, desde a rubrica mais completa de observação até a rubrica mais incompleta, insuficiente. Então, aqui ele traz 2 exemplos, né, com relação a essa frente. Então, a rubrica mais completa, ó, o professor utiliza metodologias ativas durante a aula, oportunizando momentos em que os estudantes interajam entre pares, interajam com o conteúdo e com o professor. O outro exemplo aqui mais completo, né, o professor desenvolve aulas a partir do material disponibilizado no RCO e os materiais Acerta Brasil, customizando a mediação dos conhecimentos de acordo com as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Implementa os recursos digitais sinalizados ao longo da aula. E aqui na rubrica incompleta, por exemplo, né, ó, o professor utiliza apenas metodologia de aula expositiva, oportunizando momentos em que os estudantes interajam com o professor. Outro exemplo, né, o professor utiliza material próprio no desenvolvimento das aulas, não oportuniza os estudantes a realização das atividades dos materiais do Acerta Brasil. A aula não oportuniza aos estudantes a utilização de nenhum recurso digital. Então, esse aqui é um exemplo. Vocês podem utilizar esse material na íntegra ou podem customizar de acordo com a realidade de vocês. De repente, o professor, né, não utiliza, né, o material. Vocês estão analisando, vocês estão aqui, essa
essas rubricas aqui debaixo para os componentes aí DRA, né, que utilizam os materiais do Acerta Brasil. E essas rubricas aqui de cima são para os outros componentes curriculares que não são da RA, que não tem o material do Acerta Brasil. Então, aqui a rubrica, né, os critérios, né, são diferentes. Então, aqui vem a adaptação e a customização desse documento, de acordo com a realidade, né, do que está sendo analisado, do que vocês estão observando, qual é o assessoramento que vocês estão dando, né? Então, vai de acordo com a realidade, vocês podem adaptar esse documento. E aqui, né, nós sabemos que uma aula ela pode ser encaminhada de diversas maneiras. Não podemos realizar esse encaminhamento de modo improvisado, né, de forma automática. Então, nós temos a missão de realizar essa recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes e devemos fazer a escolha das metodologias e estratégias e recursos que favoreçam e potencializem esse processo. Afinal, nosso planejamento ele tem como objetivo a intervenção da realidade para transformá-la e não mantê-la de modo como está. E essa organização ela deve ser feita previamente pelos professores antes da aula ser executada. Então, ela deve levar em conta a utilização de metodologias ativas, a customização, né, das aulas do LRCO, de acordo com a análise da realidade dos estudantes, e a implementação de recursos digitais, né, que auxiliem na personalização do ensino de acordo com os níveis de aprendizagem dos estudantes. Então, é algo, né, que deve levar em consideração aí, né, esses pontos que são relevantes. Para uma aprendizagem ativa, né, a escolha das metodologias que serão aplicadas nas aulas no momento do planejamento traz concepções que referenciam a proposta educativa da SED em uma aprendizagem ativa. Logo, para que a aprendizagem ativa ocorra, né, deve-se escolher, né, as metodologias ativas no planejamento, e o planejamento ele é fundamental nesse processo. E quando falamos em aprendizagem ativa, não estamos falando apenas considerando a dimensão cognitiva do estudante, mas estamos falando também das dimensões física e social. E para o estudante estar ativo em sua aprendizagem, ele precisa estar envolvido ativamente em três principais dimensões, sendo essas dimensões: dimensão do envolvimento físico, né, que é um movimento que permite que os estudantes estejam atentos a melhorar a compreensão e memorização, tendo um contato físico, né, mais próximo ali com algumas questões do componente curricular, né, da disciplina em questão, o envolvimento social, que facilita as interações, auxilia o trabalho colaborativo e as habilidades escuta e argumentação, e o envolvimento intelectual, que investiga a descobrir relações da natureza diversa que levam à construção de significados. Então, essas três dimensões, elas caminham juntas, né, para que ocorra uma aprendizagem de modo mais significativo, que tenha um significado para o estudante. Essas três dimensões, elas precisam estar envolvidas, né, o aprendizado, ele, né, precisa ter um significado, então o estudante, ele precisa envolver-se, né, ter um contato físico, né, estar trabalhando ali, tendo um contato mais físico com essa aprendizagem, ou envolvimento social, que é o trabalho colaborativo, e a questão intelectual, né, cognitivo do estudante, para que ele consiga desenvolver essa habilidade, né, e ter esse contato para que haja essa significação do aprendizado, senão, né, ele não consegue, não tem essa aprendizagem, a aprendizagem ativa, ela não acontece. É um conjunto de práticas pedagógicas ali que vai considerar o estudante como protagonista, né, do próprio processo de construção do conhecimento. E aqui, né, na questão das metodologias ativas,
nós temos ali a caracterização delas pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem. Então, nós temos alguns exemplos aqui de metodologias ativas, né, que podem ser utilizados durante a aula para facilitar ali o engajamento, né, o processo participativo, reflexivo, com a orientação do professor. Então, é sala de aula invertida, design thinking, aprendizagem entre pares, aprendizagem baseada em problemas, gamificação e rotação por estações. E com relação aos recursos educacionais, nós temos as plataformas educacionais que auxiliam no processo da recomposição da aprendizagem. Uma delas, né, que funciona muito bem, que é também uma ferramenta diagnóstica, é a plataforma Khan Academy, né, e o Desafio Paraná. E as aulas do LRCO, que são também recursos, né, didáticos que otimizam o tempo do professor e são aulas que podem auxiliar ali no processo, né, de desenvolvimento, né, das aulas, mas elas não vão substituir o planejamento, né, elas não podem ser só replicadoras, deve ser feito o planejamento considerando a realidade. Então, é uma forma consciente e intencional e, claro, o professor deve conhecer essas aulas e adequá-las à necessidade, né, que é essencial, adequar a necessidade da realidade, né. E aqui, gente, eu vou disponibilizar para vocês um modelo de aula adaptada, tá? É um modelinho, já coloquei para vocês no chat, é um modelinho de aula do componente curricular da RA, né, Recomposição da Aprendizagem de Matemática, do terceiro ano do ensino médio, com a aula Representação Gráfica de uma Situação Problema 1, aula número 26. Então, foi tirada do LRCO, né, Material de Apoio do Professor, né, foi retirado de lá, e tem algumas adaptações, né, tem materiais interativos aqui no meio, né, com links, né, para o aluno navegar ali, fazer, né, algumas, né, navegações diferenciadas, né, para não ficar só no conteúdo. Então, tem algumas adaptações dessa aula, ela não está na íntegra, conforme consta no LRCO, desse componente curricular da RA, da Recomposição de Aprendizagem de Matemática. Ela tem uma pequena adaptação. Então, eu coloquei uma cópia para vocês de um modelo, tá? Para vocês darem uma verificada aí, né? Darem uma olhadinha nesse modelo, tá? Só para vocês acompanharem ali e como, né, está sendo desenvolvida, de como ela pode ser desenvolvida de forma adaptada e não na íntegra, né, como está no LRCO. Tem algumas adaptaçõezinhas ali de acordo com a realidade, né, que foi investigada numa determinada turma, investigada a realidade, o nível de dificuldade, o que eles precisam para ser desenvolvido. E aqui nós vamos para o nosso em ação, gente. Então, no nosso em ação, eu vou dividir vocês em grupos, tá? Vão ser 3 grupos. E o que vocês vão fazer? Vocês vão desenvolver uma pauta de assessoramento de hora-atividade, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro um modelo, tá? De como que é para fazer. E vou também disponibilizar para vocês construírem, que daí fica mais fácil para vocês não partirem do zero. Então, o que vocês vão fazer? Antes de eu disponibilizar para vocês no chat, então eu já vou antecipar para vocês que vocês vão precisar eleger um redator do grupo, tá? Que o redator, ele vai gentilmente abrir o documento na equipe, vai compartilhar a tela e vai redigir dentro do documento as ideias que a equipe vai relatando, tá?
E o que vocês vão fazer? Vocês vão construir uma pauta de acompanhamento de hora-atividade a partir de uma situação problema, tá? Qual que é a situação problema? A situação problema está aqui. No último simulado do SAEB, a Escola Conquista enfrentou alguns desafios ao observar seus resultados. Observa-se que muitos estudantes apresentam diferentes níveis de aprendizagem, insuficiente, básico, proficiente e avançado, o que demanda uma abordagem mais personalizada e eficaz. Diante desse cenário, a escola decidiu implementar um projeto que visa a recomposição das aprendizagens dos alunos, utilizando metodologias ativas, estratégias de ensino diversificadas e recursos educacionais digitais. No entanto, a equipe pedagógica percebeu que, para essa iniciativa seja bem-sucedida, é fundamental desenvolver um acompanhamento sistemático da atividade dos professores, garantindo que todos estejam alinhados e capacitados para aplicar as metodologias de forma eficaz. Essa é a situação problema. Questão norteadora. Como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da hora-atividade dos professores que promova a implementação eficaz das metodologias ativas, estratégias de ensino diversificadas e o uso de recursos educacionais digitais visando a recomposição das aprendizagens dos estudantes em diferentes níveis de desempenho? Aí aqui começa o modelinho da pauta. Qual que é a frente de acompanhamento? A frente não vai mudar, gente. A frente é essa mesma, tá? Metodologia, estratégia e recursos utilizados. Objetivos. Aqui eu coloquei uns objetivos. Vocês vão discutir entre o grupo e vão ver o que cabe aqui. De acordo com a situação problema, é atender todos os estudantes de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem que eles se encontram. Pontos de atenção identificados. Um ponto de atenção que eu identifiquei na situação problema, estudante em diversos níveis de aprendizagem na mesma turma. Escuta ativa. O que é a escuta ativa? Vocês vão elaborar um questionamento propositivo para o professor. Aqui eu coloquei 2 exemplos, tá? Mas vocês vão elaborar só um questionamento propositivo para o professor. Então, eu coloquei 2 exemplos, mas vocês vão elaborar um. Aqui, por exemplo, professor, como você tem feito os encaminhamentos nas suas aulas, pensando na turma? Temos estudantes nos níveis de aprendizagem insuficiente, básico, proficiente e avançado. Um questionamento propositivo para o professor. Aqui, aula do LRCO utilizado para acompanhamento da hora-atividade. Eu vou disponibilizar para vocês um link em que vocês vão consultar lá qual aula que vocês vão escolher e qual ano, tá? Daí vocês vão colocar aqui. Qual o descritor que será trabalhado? Nesse documento, quando vocês forem selecionar a aula e o ano, vai constar lá qual é o descritor. Aí vocês só vão colocar lá, que vai constar no próprio documento, qual é o descritor e o que consta nesse descritor. Na próxima lauda, conteúdos trabalhados, estudados no GEC, serão trabalhados no acompanhamento da hora-atividade. Aqui eu coloquei metodologias ativas, que é o que a gente está trabalhando hoje, dimensões da aprendizagem ativa. Vocês podem colocar o mesmo, né? Fortalecimento da praxis pedagógico. Aqui vocês vão propor sugestões de encaminhamentos. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, proponho que seja utilizada a metodologia rotação por estações. E aqui vocês podem colocar outras sugestões de metodologias ativas que podem ser trabalhados dentro do que a gente viu aqui, né? Sala de aula invertida, se for o caso, gamificação, de acordo com a aula que vocês escolheram lá, se cabe ou não esse tipo de metodologia que vocês vão propor aqui, tá? Pode pôr de forma bem sucinta. Eu coloquei aqui várias situações, mas vocês podem pôr de forma bem resumida. E combinados, o que vocês vão combinar com o professor para as próximas aulas, tá? Isso aqui é a pauta de assessoramento da hora-atividade que vocês vão construir. O documento para fazer, então, como eu falei, vai precisar de um redator. O documento para o redator vai abrir dessa forma, tá? Então, o redator da equipe vai fazer uma cópia, né? Não é um documento que vai
né? A não ser que ele compartilhe com os demais da equipe, para os demais da equipe escreverem aqui no documento também. Mas vai precisar fazer uma cópia, e aqui estão, né, os espaços que vocês vão utilizar para escrever. Então, eu vou disponibilizar para vocês os documentos aqui no chat. Então, eu vou disponibilizar para vocês o quê? O modelo do documento que eu passei para vocês não partirem do zero. O link das aulas do LRCO, para vocês consultarem aula, série e descritor. E vou disponibilizar o link do documento para vocês fazerem a pauta. Então, lembrem que vai precisar ter um redator, que é o colega que gentilmente vai abrir o documento, vai compartilhar a tela e vai redigir as ideias da equipe, e depois vocês vão precisar eleger um relator, que é alguém que depois vai compartilhar no grande grupo o que foi discutido no grupo e o que vocês vão apresentar. Então, um redator para agora e depois um relator para explicar, né, o que vocês construíram. Então, eu vou dividir vocês nas salas temáticas, tá? Eu vou dividir, vocês vão ter, gente, 30 minutos para realizar essa atividade, tá? 30 minutos. Eu vou dividir vocês em 3 grupos. Um grupo vai ficar aqui na sala principal, tá? Um grupo fica aqui mesmo. Então, o grupo que ficar aqui na sala principal vai ser o grupo 1. Esse grupo que ficar aqui na sala principal não vai receber convite para ir para a sala 2 ou para a sala 3, e os demais que receberem na telinha aí o convite tem que dar o ok para poder ir para as salas temáticas, senão o grupo lá das salas temáticas vai ficar desfalcado, tá? Então, quem não receber convite vai ficar aqui na sala principal mesmo, que vai ser o grupo 1. Quem receber convite, dá o ok na telinha, e vai aparecer grupo 2 e vai aparecer na telinha de vocês para dar o ok quem vai para o grupo 3. Deixa eu só ver quantos que ficaram. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu pôr mais um para cá. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então é isso, gente. Eu vou abrir, então daqui a 30. Vou abrir, daqui a 30 minutos nós retornamos aqui para a sala principal. Bastante coisa para 30 minutos. É, assim, gente, vão realizando lá por isso que eu deixei o documento modelo disponível também. Se não der tempo de fazer tudo, não tem problema. Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu parar meu compartilhamento.
Oi, gente, bom dia, tudo bem? Fernanda, acho que já estão definidos os grupos, né? Estão, aham. É, Quem ficou aqui ficou como grupo um. tá. Bom Meninas, dia, nos bom últimos dia. os últimos grupos já têm interagido bastante. Eu gostaria dessa vez de ficar um pouquinho mais quietinha. Se vocês puderem, né? Quem que vai ser a relatora, quem que vai ser a redatora, aí a gente vai contribuindo, mas dessa vez eu gostaria de ficar mais quietinha, para que todo mundo possa participar. Tem meninas jovens aí, novas na carreira, acho que é legal a gente ter a contribuição de vocês. Eu vou baixar o documento, tá? Tá joia. É a Daniele? É a Sim. Daniele. Aí a Jaqueline vai ficar como redatora, relatora, né? Redatora. Dá para escutar minha voz aí? Dá sim, Jaqueline. Tá bom. O que nós vamos fazer é aquela pauta, né? Para atendimento da atividade. Nós vamos fazer pauta de acompanhamento da atividade com base naquela situação problema, né? Então, aquela situação que ela leu lá, né? Isso. Eu abri aqui o documento, eu baixei já, tá? Posso fazer a redação. Você pode compartilhar com a gente, Daniele, por favor? Vou compartilhar, só um pouquinho. Eu abri só um pouquinho, que eu abri no Chrome aqui. Só um minutinho, deixa eu fechar esse monte de aba que eu abri aqui. Espera aí, só um momentinho.
Não. Acho que meu computador está lento aqui. Acho que já vai aparecer. Bom, eu vou ler aqui, ó. No último, situação problema, tá? No último simulado SAEB, a escola Conquista enfrentou alguns desafios ao observar os seus resultados. Jaqueline, Observa-se fecha o que seu muitos áudio só um estudantes pouquinho, apresentam diferentes favor. níveis de aprendizagem, insuficiente, básico, proficiente e avançado, que demandam uma abordagem mais personalizada e eficaz. Diante desse cenário, a escola decidiu implementar um projeto que visa a recomposição dos alunos. Não, a Jaqueline Utilizando estava com o áudio metodologias aberto. Utilizando metodologias ativas, estratégias de ensino diversificadas, recursos educacionais. No entanto, a equipe pedagógica percebeu que, para que essa iniciativa seja bem-sucedida, é fundamental desenvolver um acompanhamento sistemático da atividade dos professores, garantindo que todos estejam alinhados. Então, acho que a situação, o problema é a mesma, né? Então, os alunos foram mal no simulado do SAEB. Questão norteadora. Como podemos estruturar o acompanhamento sistemático da atividade dos professores que promovam a implementação eficaz de metodologias ativas, estratégias de ensino e tudo mais? Então, é a mesma, né? Eu pensei que até que ia mudar, mas não vai. Vocês estão vendo aí, né? A aba aberta? Sim. Então, tá. Agora aqui. Então, à frente, então vamos lá, para a gente ir preenchendo já. Deixa eu colocar o nome aqui de vocês. Acho que é no outro que você tem que preencher. Grupo 1. Não, Que esse daí é o modelo. Não, Daniela, esse é o modelo, você tem que abrir o outro. eu vou fazer a cópia. Não. Eu vou fazer a Não, cópia. Dani, tem um. Oi. Mas não é amiga, esse, ela tem mandou um lá. Não, tem um que não está preenchido. Eu Dá não uma peguei, olhada lá. então, esse. Ué, deixa eu olhar no aqui, então, chat. só um pouquinho. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Ela Entendi, peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver, então, aqui. Meninas, eu não peguei, então, porque só abriu aqui a pasta agora para ver os conteúdos. Amiga, tá lá no chat, tá peguei... escrito assim, ó, documento, Dani, tá escrito documento para fazer a pauta. Tá, deixa eu ver. Só um pouquinho. Fernanda, aula RCO, eu até peguei aqui, mas engraçado. Documento para fazer a pauta, aqui, tá. Fazer uma cópia, aqui. Fechar os outros. Deixa eu compartilhar esse com vocês, então. Gente, bom, eu vou colocar aqui, vou preenchendo. Alguém tem aquele outro documento aberto só para ir lendo junto? Porque daí a gente pode usar as coisas que estão lá, só se vocês discordarem de algo. Bom, vamos lá. Grupo, Daniele, eu, quem mais? Jaqueline. Isvia. Peraí, Jaqueline. Isvia.
ISVIA. Peraí. ISVIA. Ah, tá. Tive que olhar. ISVIA. Isso. ISVIA. Agna, que está sem microfone. Agna. 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 Aham. Quem mais? Isso? Bom, coisa Tem me outros falando. colegas, Frente do né? acompanhamento. Aham. A frente, metodologias e recursos, né? Então, tá. Essa frente aqui mesmo, deixa eu só pegar Isso. aqui a cópia. Peraí. Ah, aqui tá a aula. Peraí, cadê? Só um pouquinho. Aqui. Posso usar, eu vou colocar lá o que estava lá, tá? E aí vocês veem se tá bom ou não. Tá bom, Se é querido. isso mesmo. Tem a Grace Kelly que pediu para colocar o nome dela que não está saindo áudio. Eu entrei pelo celular. Tá, já vou colocar. Grace. Kelly com Y, será? Vou colocar com Y. Depois qualquer coisa eu mudo. Isso. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Vamos lá. Então tá, os objetivos. Atender todos os estudantes de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem. Mantenho isso? Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é Aos isso objetivos? mesmo, né? Diante do problema, o objetivo é isso mesmo, atender os estudantes de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem. Não tem que mudar aí. Isso. Pontos de atenção identificados. Estudantes em diferentes níveis de aprendizagem na mesma turma. Mantenho esse mesmo? Querem acrescentar mais alguma coisa? Estudantes em diferentes níveis de aprendendizagem. Na minha Isso mesmo. visão, não precisa mudar. Escutativa, questionamentos propositivos. Na minha também não, senão é só para colocar mais do mesmo, né? Porque eu vou colocar uma coisa que é questionamentos propostos que serão utilizados para o momento da escutativa, acompanhamento da oratividade. Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Professor, como você tem feito os encaminhamentos da sua aula, pensando na turma que temos, estudantes de nível de aprendizagem suficiente e básico, você tem conseguido elaborar atividades que atendam todos os estudantes? Vou manter esse aqui. Alguém quer que coloque mais alguma coisa? Eu também acho que tem que Algum manter. outro questionamento? Tá, querem colocar mais alguma coisa? Espera aí, que eu tenho mais um item aqui para colocar. Só um momentinho aqui. Isso vai abrir. Só um momento aqui. Onde que tá aqui? Deixa eu olhar aqui. Só um pouquinho, gente. Eu quero colocar mais um aqui. Só um minutinho aqui. Aqui, só um momento. É até 11h30? Faltam 15 minutos, Dani. Bom, não, dá tempo, só um pouquinho. Deixa eu ver, exemplos de ação. Dani, eu acho que na escutativa ali, no questionamento, a gente precisava colocar assim, Oi? quais são as metodologias, mas acho que na parte de escutativa, a gente podia colocar também quais metodologias você tem utilizado para melhor envolver os estudantes em seus diversos níveis. Eu vou colocar que tipo de metodologias ativas você tem utilizado, isso? Perfeito, pode ser. Para atingir todos os estudantes. Tá, então esse. Mais um. Aula do RCO utilizada no acompanhamento.
Da hora atividade. Será que a gente vai A escolher? gente Tem vai para ter que escolher escolher uma aula uma. aleatória, né? Eu acho que eu tenho aqui. Tá, vamos pensar em quê? Em matemática, então, né? Creio que sim, acho que a Deixa eu maior, só maior achar aqui o dificuldade dos exemplo que jovens ela é deu, isso. que ela disse que tem uma. Tá, mas ela colocou uma aula de geografia aqui. Geografia não, a gente. Eu queria aula de Não, escolha a matemática. matemática. Boa língua portuguesa. Não, Só tem, agora ela tem que deixou o ver o que, que link ela para a colocou gente aqui. acessar. Peraí que eu vou achar Ah, é uma e eu já verdade, tem o link, compartilho tá. no chat. Não, já tô com o link aqui, já achei. Já achei o link aqui, peraí. Beleza, Dani. Aqui. Acho que até já tinha aberto aqui. Aqui, exemplo. Aula do SCO. Deixa eu ver aqui. Copiar. Meu Deus do céu. Ctrl V. Meu Deus, será que está indo o documento errado? Sim. Você tem aí, porque eu não tô. O meu tá fazendo a cópia aqui, tá dizendo que é aula, mas tá fazendo outra coisa. Tenho, Dani. Eu vou escolher uma Tem, aula de manda nono qual ano, aula? tá? Tá, pega Aula aí, coloca no 37, chat para mim o grandezas link. e medidas. Vou pôr. Coloca no chat o link, que daí eu coloco aqui. Eu tinha salvo aqui, mas não deu certo. Conseguiu colocar para mim no chat? Já tá lá, Dani. Credo, por que o meu não tá abrindo direito aqui? Peraí, aqui. Será que aqui esse último, meu Deus? Peraí. Aqui. Achei, beleza. Ctrl C. Ctrl V aqui. Então, a aula sobre o que é? Deixa eu abrir. É sobre. Quer que eu ponha os objetivos aí? Áreas de Não, figuras daqui, planas. áreas, figuras planas. Área das figuras planas. Tá, beleza, já vi aqui. Quando fala em geometria mesmo, é o que mais, as notas mais, nesse conteúdo, as notas ficam mais baixas mesmo. Meu Deus. Foi o que foi pior aqui. E porcentagem, como eles não sabem porcentagem. Cadê minha cópia? Agora aqui. Descritor que será trabalhado. Vamos achar aqui na aula. Não tem o descritor na aula. Na aula tem, O que tem Tem sim. é o objetivo. Tem o Tem? D13. Achou? D13. É o D13? Uhum, Ah, tá na beleza. página. Deixa eu ver D13? aqui. Tá na página 6 da aula. Ah, beleza. Ah, já vi aqui. Uhum, beleza, deixa eu copiar aqui.
Sim. Pronto, agora conteúdos do GE, agora aqui. E agora, o conteúdo do GE, vamos ter que olhar lá. Qual o conteúdo? Deixa eu olhar aqui na aula. É metodologias Nossa, ativas, né? Metodologias ativas. o nosso conteúdo de hoje. Mas acho que o conteúdo nosso aqui. É para manter. A Provi falou que é para a gente manter escrito aí, metodologias ativas, porque é o conteúdo do nosso grupo de estudo de hoje. Ah, então tá bom. Então, beleza. Tá bom. Conteúdo, metodologias ativas, né? Fortalecimento da prática, sugestão de proposições de encaminhamentos que irão realizados pelos professores e serão encaminhados na atividade. Descreva quais proposições... Quais proposições, possibilidades de trabalho no desenvolvimento da aula que será feita ao professor, contextualize com os conceitos estudados, tudo mais, escolha apenas uma proposição, explique ao professor. Nossa, essa daqui demanda tempo, hein? Articule programas que a escola oferta, aluno monitor e tudo mais. Ai, Dani, eu vou dar uma olhada aqui Dani, no trabalho ali no do PDF. modelo... Não, Dani. No Ali modelo? no modelo... Tá. Isso. No modelo, eles sugerem usar as rotações por estações, porque a gente está resolvendo o problema dos diferentes níveis. E eu estava xeretando aqui na aula, eles também sugerem a rotação para poder fazer esse trabalho. Também a gente pode usar o Khan Academy? Pode. Então, a gente pode fazer também trabalho em grupo com o Khan Academy. Mas eu acho que o que vai resolver, o que vai se encaixar melhor nessa aula são os grupos de rotação, sabe? Igualzinho está descrito lá no modelo. Eu acho que é o que vai funcionar melhor aqui nessa aula. Minha sugestão. Não sei o que vocês acham. Não, tá bom. Acho que eu fechei a aba aqui do exemplo da aula. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui, já achei. Deixa eu colocar ali o exemplo. Estações. Tá, aqui. Ctrl C. Aqui. Coloquei utilização da metodologia. Utilização da metodologia, cada estação organizada tem dados em cada um. Dessa forma, o professor será possível atender as dúvidas. E aqui também pode. Bom, pensei que era para colocar apenas um, né? Mas vou colocar aqui utilização da plataforma também, Khan, né? Vou colocar, só para não deixar tudo igual dela, Khan Academy. Deixa eu colocar uma bolinha aqui. Aqui. Bolinha. Pronto. E combinados, vamos ver no exemplo. Uma vez por semana usar isso? Combinado com o professor? Uma vez por semana usar a rotação por estações? Eu acho. Ó, se a gente pensar, a gente está trabalhando uma atividade de recomposição. Se a gente pensar que tem 2 aulas por semana, uma vez por semana é muito.
Porque vai um Ai, meu Deus, tempão o para que os que eu alunos fiz se aqui? organizarem. Ô, Dani, eu acho que tem que ser uma Recomposição vez do a nono cada ano são 15 3 dias. aulas. São 3 aulas na semana. Uma vez a cada 15 dias, né? Mas são 3 eu acho, aulas. uma vez a cada 15. O que vocês acham, gente? Uma vez a cada 15? Eu acho que pode ser, são 2 aulas, não são 3. São 2 aulas de Do nono composição no são. nono. Então, aqui na escola, como é integral, são 3. E do terceira série são 4. Porque é Porque integral. o nosso é regular. O nosso é regular, né? Então, no regular, eu Tá bom. acho. Então, No regular, com 2 a aulas, eu cada 15 acho dias. complicado. Então, a cada 15 dias. A cada 15 dias. Não assim só usar essa metodologia, né? Diversificação metodológica, vamos dizer assim. A cada 15 faz uma aula com uma diversidade, uma diversificação metodológica, né? E a utilização do Khan Academy. No caso do regular, eles utilizam toda semana. Pode ser utilizado. Semanalmente. Uhum. Semanalmente. Ok. É isso. É isso. Daí quem vai falar? Eu compartilho, daí a Eu pessoa posso falar, só que fala. daí você tem que compartilhar lá o documento. Sim. Quer que eu jogue para você já? No chat? Só também. Como que você vai fazer isso? Ah, no chat pode jogar. Para você ver, eu compartilho, mas para você ler melhor, Isso mesmo, pode ser. eu vou copiar agora aqui. Isso, vou jogar e daí você abre. Você abre e daí fica mais fácil para você ler, tá bom? Ok. Esse é o grupo 1, né? Eu acho que é um. Tô mandando ali, tá pensando. Acho que agora foi. Superou, Gabi. Foi ótimo. Nossa, gente, como passou rápido. O tempo até já terminou e o pessoal já está retornando para a sala principal também. Estava lá preenchendo o LRCO e agora que eu vi que o pessoal também já está retornando. Não, e já é quase 11h30. Nossa, como passa o tempo. Mas deu certo, que bom. Então, vamos iniciar, né, o compartilhamento aqui, né, agora que o pessoal já retornou para a sala principal. Então, nós vamos fazer o compartilhamento agora das construções aí que vocês fizeram nos grupos, né, das atividades, né, esse é o momento que vocês enriquecem o trabalho, né, que não fica só eu aqui no blá, 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 falando só, vocês também constroem, né, então é um momento bem rico, esse é o momento que vocês enriquecem, né, o trabalho. Então, vamos iniciar com o grupo 1. O grupo 1 é o que já estava aqui na sala principal, tá? Então, o grupo 1 inicia o compartilhamento,
que era o grupo que já estava aqui na sala principal, tá? Vocês querem que eu compartilhe a tela, gente? Acho que é bom. Deixa eu abrir aqui. Fernanda, eu ia compartilhar, mas se você quiser compartilhar, é bom. Beleza. O meu Então, tá eu muito lento compartilho a aqui. tela. Beleza, pode deixar. Eu vi que vocês colocaram o link ali. Então, deixa eu só achar aqui o trabalho de vocês aqui. Estou com um monte de aba aberta, e às vezes eu achei. Eu vou ter que pôr no outro modo, porque senão ele vai cortar. Peraí, tem que deixar assim. Senão ele vai cortar pedaço do trabalho de vocês ali. Quando eu ponho no modo apresentação, tem que deixar ele assim. Então é isso, gente. Quem que vai? Então, eu vou apresentar. Tudo bem? Estava passando a mão na sua perna? Posso falar já? Pode falar. Então, Passando. dentro da frente de metodologia, estratégia e recursos utilizados, daí nós colocamos o objetivo é atender os estudantes de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem, conforme o diagnóstico da prova do SAEB diagnóstica lá, né? Daí os pontos de atenção são os vários níveis, para a gente conseguir atender os vários níveis, né? Daí a escuta ativa. Nós colocamos os seguintes questionamentos. Professor, como você tem feito os encaminhamentos nas suas aulas, pensando que na turma temos estudantes nos níveis de aprendizagem insuficiente, básico, proficiente e avançado. Daí colocamos mais uma pergunta. Você tem conseguido elaborar atividades que atendem todos os estudantes ou é realizado o mesmo encaminhamento para todos? E mais um que a gente colocou é que tipo de metodologias ativas você tem utilizado para atingir todos os estudantes? Depois nós escolhemos uma aula do RCO, que é a aula número 34, que fala que trabalha o descritor 13, né? Resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas. O título da aula era Áreas e Figuras Planas. Deixa eu ver mais. Continuar aqui. Daí foi usado metodologias ativas, né? Utilização da metodologia de rotação por estações, cada estação organizada de modo que as atividades tenham níveis de dificuldades diferenciados. Daí, em cada estação, um aluno monitor avançado. Em uma das estações, propor uma atividade utilizando o desafio Paraná. Desta forma, o professor será possível atendermos todos os níveis de aprendizagem da turma, desafiando os de nível avançado a colaborarem e envolvendo os estudantes nas dimensões intelectual, social e física de modo ativo. E depois eles iriam utilizar a plataforma Khan Academy. Daí os combinados. Compromisso de que a cada 15 dias organizaremos a sala de aula de maneira a facilitar a aprendizagem, utilizando estações ou estudantes em grupos e direcionaremos as atividades considerando os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos. E a utilização do Khan Academy semanalmente. Era isso, né? Legal, gente. Parabéns pelo compartilhamento, né? Pelo que vocês
conseguiram ali construir, muito bom. E agora, grupo 2. Grupo 2. Quem que vai fazer o compartilhamento? É a Karen, professora, mas ela está com a câmera fechada. Ué, porque. Eu acho que quando ela voltou, quando Eita, ela não volta, abri. Volta de câmera fechada, desculpa. Não, mas eu acho que eu fiquei de relatar, de escrever, e alguém ficou de relatar. eu vou relatar, mas eu preciso que você compartilhe a tela para mim, Compartilhar. Tá. porque Beleza. o documento está contigo. Perfeito. Bem grandão, senão a cega Está aqui não vai enxergar. bem bonita. E você vai me guiando aqui se está grande o suficiente, que eu vou ficar lá naquela tela do Preciso documento. que você coloque na tela 2. Bora lá, tela 2. Isso. Está muito grande? Está do tamanho certo? Não, só Como é que tá aí? isso. Tá bom. Grupo 2, então, frente pedagógica do acompanhamento, metodologia, estratégia e recursos utilizados. O nosso objetivo é atender todos os estudantes de forma que todos possam desenvolver-se Perdão. em sua Agora acho que está certo. aprendizagem de maneira equânime. Pontos de atenção identificados. Diferentes níveis de aprendizagem entre insuficiente, básico, suficiente e avançado, em que os alunos se encontram, né? Então, o nosso ponto de atenção é, de fato, observar se o professor consegue atender todos os níveis de aprendizagem que se encontram ali na turma. Em relação à escuta ativa, a pergunta seria: professor, como você poderia administrar suas aulas de forma que contemple os diferentes níveis de aprendizagens de seus alunos? Então, após ouvir os professores, nós vamos lá para a aula do RCO. Nós selecionamos a aula de número 19. Pode voltar um pouquinho, Karen. Língua portuguesa, recomposição da aprendizagem lá no ensino fundamental, 9º ano. Consegue descer um pouquinho para mim pegar só o descritor? Então, quando eu desço, ele volta para. Ele vai para a página seguinte. Então, deixa eu voltar Mas o aqui. descritor, acho que era o D4, né? Era isso, colegas? Oh, meu pai. Bagunçou tudo aqui. Será que a prof consegue compartilhar, professora? Eu baguncei tudo aqui. Você tem o link aí? Mas o descritor era o D4. Inferir uma informação implícita em um texto. Era. Tá? Só que eu baguncei todo o nosso documento aqui, que eu não estou achando ele de volta. Ó, ele sumiu, eu dei um ESC aqui, ele sumiu da minha tela total. Dá o Ctrl Z, eu fiz isso também, eu dei o Ctrl Z e voltou. Não, ó, não está voltando, não. Entra no seu Drive. Ó, ele está dizendo fazer uma cópia. Ele me voltou Mas eu naquela posso tela ir de fazer tentando falar uma do que eu cópia. lembro, professora? Achei. Acho que agora vai. Ai, gente, que loucura isso. Aqui, beleza. Aqui, fechou, foi. Perdão, gente, a confusão aqui. Aí. Agora eu vou rodando ele assim, porque aí eu consigo rodar ele aqui sem ser na apresentação, Ok. melhor. Tá? Inferir uma informação, então, implícita no texto, que era o descritor 04. Aí, vamos para a próxima página, tá? Conteúdo estudado, então, a gente colocou aqui, ó, metodologias ativas, dimensão de aprendizagem ativa. Fortalecimento da prática. O professor pode organizar uma turma por níveis de aprendizagem, envolvendo diferentes níveis de aprendizagem para promover a ampliação do conhecimento. Utilizar o método da rotação por estações e a aprendizagem em pares. Utilizando-se da plataforma Leia Paraná, no gênero textual poema, adaptar para que cada grupo, de acordo com seu nível de aprendizagem, então possa estar participando com mais efetividade. Nós colocamos ali também outras plataformas, né, plataformas de leitura interativa,
O professor pode compartilhar textos digitalmente e solicitar que os alunos destaquem pistas com cores diferentes para informações explícitas e possíveis inferências, e adicionem comentários ou anotações à margem. Isso permite que o professor monitore o raciocínio de cada um dos alunos e que os estudantes vejam as anotações dos colegas, promovendo a troca de ideias e a justificação das inferências. Para iniciantes, o professor pode fornecer trechos menores e direcionar as anotações em perguntas mais específicas. E para os alunos avançados, podem ser desafiados a criar suas próprias perguntas de inferência para os colegas. Então, essa é a nossa sugestão, a ideia atividade para o descritor 04. E aí, sobre os combinados, né? A gente não conseguiu chegar, mas eu acredito que o combinado é esse contato direto com o professor, é a gente conseguir, pelo menos a cada 15 dias, 2 semanas, enfim, sentar com o professor no planejamento, conversar sobre a aula, conversar sobre as dúvidas, poder estar com o professor eventualmente, enfim, fazendo uma ou outra observação, para que a gente tenha também subsídio para poder fazer a orientação. Penso que nós ficamos mais ou menos nisso. Carla gostaria de complementar alguma coisa, não lembro a Karen, a outra colega que estava conosco. Tudo certo, professor. Eu acredito que está redondinho, complementou ali com as outras plataformas, ficou show. Ok. Obrigada, então seria isso, prof. Parabéns, pessoal, ficou muito boa o compartilhamento, o trabalho de vocês ali, parabéns, ficou muito bom. E o grupo 3? O grupo 3 agora vai finalizar o nosso compartilhamento. Vou compartilhar aqui. Beleza. Tá indo de ré. Ah, chegou. Marta, quem era a outra menina que estava com a gente? Daí ela que vai Tava Diana. a Daiane. Sou eu, meninas. Diana. Diana, desculpa, Diana. Não tem problema. Então, os conteúdos estudados no G, que serão trabalhados no acompanhamento de horas, será a recomposição e as metodologias, estratégias e recursos. Peraí só um pouquinho, que está no segundo slide já. Peraí, deixa eu passar por... Gente, como é que eu mexo aqui? Peraí só um pouquinho. Peraí. É que a hora que vai nos slides, aí você rola com o mouse e ele vai para o próximo slide. Por isso que fiquei me batendo antes. Então, eu não estou conseguindo nem mexer aqui, eu não consigo mexer no que está apresentando, né? Aqui, peraí. Vê se foi lá agora, o primeiro. Foi. Aí. Frente pedagógica, metodologia, estratégia e recursos utilizados. O objetivo é sugerir metodologias diferenciadas para cada nível dos alunos, respeitando as particularidades de cada um em suas limitações. Pontos de atenção identificados. Alunos com nível abaixo do básico e insuficiente sentem-se apreensivos em realizar atividades devido à consciência de suas limitações, gerando indisciplina. Escutativa. Como o professor divide seus alunos por níveis de aprendizagem, se ele tem essa identificação clara em seu planejamento. Aula do RCO, Geografia, 9º ano. Descritor é o D36. Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos. Conteúdos estudados, recomposição e as metodologias, estratégias e recursos. Fortalecimento das práticas pedagógicas, dentro da dimensão envolvimento social, a sugestão da metodologia ativa, aprendizagem em pares para oportunizar a interação dos alunos com níveis acima do básico e alunos com mais dificuldades. Sugestão de uma atividade em que os alunos se dividam entre escrever, dar opiniões e falar aos outros grupos. Os combinados. O professor trazer, no próximo acompanhamento, o relato de uma observação do grupo em que ele percebeu o êxito na proposta.
Legal, gente. Parabéns aí pelo compartilhamento do grupo, né? Pelo que vocês construíram. Muito bom. Bacana, gente. Então, né, a gente tem esse momento aí de vocês compartilharem, né? Então, é um momento rico aí de vocês construírem entre grupos, né? Esse trabalho de vocês, né? É o momento da troca, que é fundamental também, que vocês precisam, né? Ter também esse momento, tá? Então, quero agradecer aí a participação de vocês nesse momento aí que é significativo e é valioso dentro desse processo. Vou colocar no chat, gente, para vocês o Google Forms, que é o nosso formulário da nossa reunião de hoje, tá? Que é para vocês ali poderem registrar as impressões de vocês com relação às impressões, né, com relação aos encaminhamentos que nós tivemos hoje. Lembrando, né, que a nossa turma é a turma V. Quem estiver fazendo alguma reposição aí comigo, lembre de colocar, pode pôr a sua turma de origem, a turma, né, que teria aula, e a turma que está é a turma V. Então, podem registrar as opiniões de vocês, elas são fundamentais aí nesse processo, né, de desenvolvimento do nosso grupo de estudos. E assim a gente vai finalizando, né, nossa reunião de hoje. Até enquanto vocês vão preenchendo, queria salientar com vocês que essa atividade que nós desenvolvemos hoje, ela faz parte do relato de implementação de vocês, tá? Nós vamos trabalhar ela de novo na próxima reunião, mas ela é um dos tópicos do relato de implementação de vocês. É a pauta do assessoramento de hora-atividade, da atividade avaliativa do número 2. Então, quando vocês forem preencher o relato de implementação, vocês vão se deparar justamente com essas laudas, que é da pauta de assessoramento de hora-atividade, em que vocês vão escolher uma frente, né, uma frente. Aqui eu estou, né, direcionando vocês para essas frentes, até para vocês analisarem, entenderem o contexto, mas daí no relato vocês vão poder escolher a frente que melhor se adequa à realidade de vocês, para vocês desenvolverem essa pauta de assessoramento de hora-atividade com os professores de vocês, tá? Então, esse documento que eu estou trabalhando com vocês, ele é parte do relato de implementação, tá? Para vocês entenderem como que funciona. É a mesma coisa que está lá no relato de implementação. Mas na semana que vem a gente vai trabalhar de novo, só que com outra frente daí, vai ser outro tema. Hoje foi metodologias, né, recursos e estratégias de ensino. Então, lembrando aqui, né, que o plano de ação, que eu já passei para vocês na nossa reunião 2, como que é feito o preenchimento, data de entrega dia 4/7, valor 4 pontos. Quem tiver qualquer dúvida com relação ao preenchimento, né, com relação a essa atividade, aí é só pegar o finalzinho da reunião 2 e aí dar uma verificada lá, né, para relembrar como que faz o preenchimento, mas é bem simples, né, bem tranquilo. E o relato de implementação, a data de entrega, dia 8/8, valor 6 pontos, que é a pauta de assessoramento da hora-atividade, tá? Que vocês vão desenvolver, que nós já começamos hoje. Aqui alguns materiais, né, que vocês têm acesso, que está no slide 17 da aula de hoje. Oi, Maria Isabel, pode falar. Quinta-feira nós temos feriado, né, prof? Não teremos aula. Esqueci, tem feriado. Então não vai, daí fica para o próximo. As turmas de quinta e sexta vão ser contempladas com o feriado. Aí na próxima, só na outra semana. Tinha até esquecido, nossa, como passa rápido, né? Aí só na outra semana. Aqui, gente, a síntese da nossa reunião de hoje, né?
a sua equipe de professores compreende a importância do planejamento no processo de recomposição de aprendizagens dos estudantes? Aqui é para a gente refletir, né, com relação a essa necessidade, né, de ressignificar o trabalho e de comprometer-se enfrentando, né, essa transformação da prática, né, que é constante. Aqui, gente, nós temos, né, onde nós, né, estamos trabalhando aqui, né, hoje trabalhamos a recomposição, metodologias, estratégias e recursos, né, aí na semana que vem, né, é feriado, provavelmente daí este tema, ele vai ser trabalhado numa outra época, daí como é o feriado, então nós não teremos esse tema. Aí nós vamos, daí provavelmente ele vai pular, nós vamos aqui, ó, recomposição é participação e interação dos estudantes. Esse tema aqui que vai ser trabalhado daí, tirando semana que vem na outra, este tema aqui, que é uma outra frente, que nós vamos trabalhar também em cima da pauta de assessoramento da hora-atividade. Aqui na nossa agenda, né, de coisas que estão acontecendo na escola, que é a fala, né, a ação Fala Estudante, que é um evento que acontece na escola, e aqui as nossas referências bibliográficas de hoje. Quero agradecer a participação de vocês, gente, tá? Agradeço bastante a colaboração, a participação de vocês. Quero desejar a vocês, né, uma boa semana, um bom feriado, né, semana que vem, e nos vemos na outra. Vou lembrar vocês, né, e até depois do feriado a gente acaba esquecendo, mas eu mando lá no WhatsApp a informação da nossa próxima reunião. Então, bom feriado, boa semana, gente, fiquem bem e até a próxima reunião. Tchau, pessoal. Tchau, meninas. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Sara. Cuida, Marta. Melhoras. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.